Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a esta live de segunda-feira. Pauline Responde. Para quem ainda não me conhece, eu sou Pauline Corrêa, nutricionista, especialista em emagrecimento, em alimentação saudável, em vida leve, bem-estar, tudo para que a gente possa viver de uma forma mais plena. E a alimentação cumpre um papel muito importante nisso, não é verdade? Afinal, é um dos nossos maiores prazeres, é o nosso principal recurso de manutenção de vida, da nossa vida, e também é um dos principais canais de probabilidade de adquirirmos problemas de saúde. Então, é por isso que eu estou aqui sempre trazendo para você conteúdos que possam te ajudar. E você pode contar comigo. Hoje eu vou responder as dúvidas de vocês, que vocês me enviam pelo direct do Instagram, aqui no YouTube também. Então, vamos lá. Eu vou começar respondendo uma pergunta que eu recebi pelo direct sobre informações que nós temos disponíveis aqui nas mídias sociais, principalmente, né? A quantidade de informações que nós recebemos todo o tempo, e principalmente com relação à alimentação, à nutrição, existem muitas especulações, né? Existem muitos estudiosos, existem pessoas que não estudam tanto assim, mas também que têm algo a dizer, tem muita coisa para dizer, e à medida que você vai seguindo muitas pessoas nesta área, né, com esse tipo de informação, você vai ficando um pouco confuso, para não dizer muito confuso, né? E uma seguidora, a Neide, me enviou assim: gosto de aveia, mas uns dizem que é saudável, e quando vou em outro canal, alguém já está dizendo que não presta, que a aveia é prejudicial. E agora? Comer ou não comer? Me ajuda, Pauline. E isso é algo clássico, gente. No meu consultório, com os alunos do meu programa de emagrecimento, é muito frequente essa confusão que é feita com relação, principalmente, ao que pode comer, o que não pode, ao que é saudável, o que não é, o que engorda, o que emagrece, estratégias de emagrecimento, não é verdade? Então, as informações na internet são muitas, cada vez mais, agora mais do que nunca, né? E isso é muito bom. Eu quero somente alertar você para escolher os perfis que você vai seguir, escolher as pessoas a quem você vai escutar e confiar. Porque, para que você não caia numa confusão tão grande, que mais aumenta a sua ansiedade, mais te deixa perdido, descrente, sem saber por onde começar a resolver alguns problemas, então gerando mais confusão na sua vida, na sua mente, do que te trazendo soluções. Então escolha. Não siga todo mundo que está falando sobre esses assuntos, os assuntos que forem do seu interesse, eu digo, não somente com relação à nutrição, mas escolha, ok? Vai selecionando aquilo que não diz respeito às coisas que você acredita, ou não está te trazendo clareza, vai eliminando dos seus perfis. E esclarecendo especificamente com relação à alimentação, que foi a pergunta da Neide, né, com relação à aveia, com relação aos alimentos que fazem mal, não fazem, afinal, no meio dessa quantidade de informações, como a gente vai lidar com isso? Primeiro, você precisa de uma boa orientação, um profissional que te oriente para o seu caso, para uma necessidade específica que você tenha de eliminar determinado alimento ou até de incluir, aumentar a ingestão de outros tipos de alimentos. Primeira coisa, há muitos casos em que os alimentos certamente fazem mal para praticamente todas as pessoas. Então, existem aqueles alimentos que sim, faz mal. Se você ingerir, estará causando mal para o seu corpo, para a sua saúde. A diferença é o quanto vai fazer mal para a sua saúde. Isso vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a dose, a quantidade que você vai comer desses alimentos. Como, por exemplo, deixa eu dar
Um exemplo aqui bem claro para você, que é o cigarro. Não é um alimento, mas eu quero que você tenha uma clareza maior a respeito do que eu estou dizendo. O cigarro é óbvio que faz mal, não é verdade? Fumou, está causando mal para a sua saúde. O quanto vai fazer mal para a pessoa vai depender do tempo que ela fuma, de quanto tempo, há quantos anos, há quantos meses ela é fumante, com que frequência ela fuma, é só no final de semana, é todo dia, quanto por dia. Então, isso vai determinar o quanto o cigarro vai fazer mal para essa pessoa. Mas é fato que faz mal. É fato que o cigarro sozinho causa 8 tipos de câncer. Vai depender se a pessoa vai ter câncer ou não, se vai ter um problema no pulmão, sei lá, outros tipos de problemas que o cigarro vão causar, vai depender da dose e da frequência. Com relação à alimentação, quais seriam os alimentos que entram nessa mesma categoria do cigarro? Os aditivos químicos de produtos industrializados. Glutamato monossódico, nitrito de sódio, nitrato de sódio, corantes, tartrazina, vermelho bordô, e assim vai. Corantes, conservantes, aromatizantes, químicos artificiais. Fazem mal para a saúde, não há dúvida. Vão causar dano nas suas células. O quanto dano vai causar depende da frequência que você ingere os alimentos que contêm esses aditivos químicos e da quantidade que você ingere a cada vez, ok? Então, é fato que há alimentos, há produtos que fazem mal para nós. Por outro lado, há muitos outros alimentos que podem fazer mal ou não para determinada pessoa. E vai depender de alguns fatores também, se vai fazer mal ou não para aquela pessoa. Se vai fazer mal e o quanto mal vai fazer. Como no caso da aveia, do glúten, do leite, da frutose, do açúcar, ok? A fruta, por exemplo. A fruta é um alimento importante para nós. Fonte de antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras. Mas em excesso, vai nos trazer excesso de frutose. E a frutose, para algumas pessoas, pode ser um veneno. Em maior quantidade ou até em pequena quantidade. Há pessoas que têm alergia à frutose. Para diabéticos, a frutose em excesso vai gerar danos. Para todas as pessoas, o excesso de açúcar vai causar danos, inclusive da frutose, que é um tipo de açúcar. O glúten, assim como o leite, os laticínios, podem fazer mal? Sim, podem. Pode causar alergia. Algumas pessoas podem ter alergia a glúten e a leite. O que é uma alergia? Você consome o alimento ou o produto e imediatamente tem uma reação alérgica. E em cada pessoa essa reação pode ser diferente também, a intensidade da reação. O que é diferente da intolerância alimentar? A intolerância alimentar, você consome o alimento e a reação aparece um pouco mais tardiamente, ela demora um pouco mais, talvez até 3 dias, para aparecer um sintoma, um sinal no seu corpo de que aquele alimento não fez bem para você. O maior problema é quando você não identifica isso. E o maior problema, por que a gente tem tantas intolerâncias alimentares hoje, inclusive com a aveia? É a superexposição. Superexposição, excesso, ingesta em excesso, seja na quantidade, na dose que você ingere em cada momento, como também na frequência, ou seja, cada vez que você come não é tão grande, mas está sempre consumindo.
E isso vai gerando um estresse no seu corpo, vai causando microlesões no seu corpo, porque talvez seja um alimento que o seu corpo não consegue lidar tão bem em grandes quantidades. Talvez uma pequena dose, com uma frequência menor, de vez em quando, seu corpo tolere bem e ele consegue lidar com aquilo. Mas aí, se você ingere em grande quantidade, ele já entra em estresse, já começa a gerar lesões no seu corpo, e problemas no metabolismo vão surgindo, e assim, cada pessoa, a consequência disso vai ser diferente. E você precisa compreender o efeito dos alimentos no seu corpo. Existem as teorias, os estudos que são feitos com relações a esses tipos de proteínas, como as intolerâncias se desenvolvem, mas a única pessoa que pode observar o efeito de tudo isso no seu corpo é você. Inclusive para relatar a um profissional específico sobre os efeitos desses alimentos. Ok? O equilíbrio sempre está na dose e a frequência. O equilíbrio entre a dose e a frequência. Quando esse desequilíbrio acontece, há uma maior probabilidade de surgirem essas questões físicas, essas reações físicas dos alimentos no seu corpo, ok? Preste atenção. Qualquer alimento em excesso pode nos fazer mal. Qualquer alimento, por melhor que ele seja, pode nos fazer mal. E o que é excesso de alimento? O excesso de alimento é essa quantidade muito grande ou muito além do que você normalmente consome. Então, você de uma vez consome um volume muito grande daquele alimento. Ou você consome com muita frequência, todos os dias. Isso também pode ser um excesso. Então, por exemplo, comer o doce. Todos os dias precisa de comer doce, algo rico em açúcar. Todos os dias. Isso pode ser um excesso para você. Ou, outro caso também com relação ao doce. Talvez você quase nunca come doce. Talvez uma vez a cada 15 dias, ou mais frequente um pouco, todo final de semana você consome doce. Então você passa a semana inteira sem comer quase nada de açúcar, mas no final de semana você consome uma porção muito grande de uma vez. Isso é excesso. E aí eu vejo algumas pessoas falarem, não, durante a semana eu como direitinho, eu não como nada de açúcar, mas no final de semana eu me permito. E aí esse me permito vem em uma dose muito concentrada de açúcar, uma quantidade excessiva de açúcar. Vai gerar um estresse no seu corpo, vai desencadear reações. O trigo, por que hoje em dia temos tantos casos de intolerância ao trigo, ao glúten? Intolerância ao glúten. Por quê? Principalmente pelo excesso. Existem outros fatores também que eu vou falar com você depois, mas principalmente pelo excesso. A nossa alimentação, o padrão alimentar moderno, com os alimentos industrializados, o excesso de trigo, farinha de trigo em todos os produtos, quase todos os produtos no supermercado, vem acrescido de farinha de trigo. Hoje, talvez isso esteja um pouco melhor pela consciência que foi se desenvolvendo, né? Mas houve um tempo em que tudo era trigo, farinha de trigo, quitandas, pães, biscoitos, barras de cereais contém farinha de trigo, laticínios, iogurte, requeijão, tudo tem farinha de trigo. E aí, como tudo isso é muito prático para o dia a dia, acabou que nós começamos a fazer um excesso de ingestão desse trigo, dessa farinha de trigo, e o nosso corpo foi estressando. Porque, de fato, é uma proteína que o nosso corpo não tolera muito bem pela nossa genética. A diferença está em o quanto você vai expor o seu corpo a esse alimento. Compreende?
O que eu quero dizer para você é que pode ser que você tenha intolerância alimentar. Ou não. Pode ser que em um período da sua vida você tenha, pode ser que em outro período você consiga se dessensibilizar e conviver, conseguir alimentar-se desses alimentos, né, do glúten, do leite, da aveia, sem ter reações no seu corpo. Ok? Qualquer alimento, por mais saudável que seja, pode fazer mal para você. Então, você vai mesmo escutar nos diferentes canais aqui das mídias sociais, alguém dizendo, faz mal, o outro falando, não, não faz mal. Por quê? Porque depende. Depende. Cuidado com as pessoas que dizem que tudo faz mal, que você está proibido de comer determinada coisa, porque tudo depende. Como eu disse aqui para você, depende da dose, depende da frequência, depende do seu corpo, depende da sua história com relação a esse alimento, ou seja, como é que foi a sua exposição a esse alimento ao longo da sua vida, em alguns casos até desde o aleitamento materno. Ok? Então, é natural que você fique desorientado, escutando tantas pessoas falando sobre alimentos que podem, que não podem. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar, para te esclarecer, para te trazer uma certa tranquilidade com relação a isso. Ok? É preciso também considerar algumas questões, algumas variações que existem nos alimentos que nós consumimos atualmente, que é relacionada às formas de cultivo dos alimentos, né? Então, por exemplo, tem aqueles alimentos que são mais saudáveis, né? Que são os vegetais, as frutas, os legumes. Lá na forma de cultivo, né? Durante o cultivo, existem alguns processos que podem, quando formos ingerir esses alimentos, causar reações no nosso corpo. Agrotóxicos que são utilizados no cultivo, as plantações, né? A transgenicidade, ou seja, os grãos transgênicos, os alimentos transgênicos. O que é transgenicidade? O que é um alimento transgênico? São alimentos geneticamente modificados, ou seja, a genética da semente daquela planta, daquela verdura, lá no laboratório, foi modificado para quê? Que foi feita essa modificação? Para tornar o grão mais resistente, mais produtivo, mais forte, para ele crescer mais rápido, para ser mais resistente às intempéries, né, às questões climáticas, para ser mais resistente às larvas, às pestes, né, das plantações, me fugiu o nome aqui agora, das lavouras, para aumentar a lucratividade do produtor, para que seja mais rentável, para que o volume de produção seja grande, não só para trazer mais lucratividade para o produtor, mas também para nos abastecer, para abastecer as nossas prateleiras, né? Então, isso é a transgenicidade. O que acontece? Essa modificação genética, em algumas pessoas, para alguns organismos, causa estranheza. Então, o trigo que nós consumimos hoje, a aveia que nós consumimos hoje, o arroz, em alguns casos, não é o mesmo cereal, a mesma semente, o mesmo grão que nós consumíamos, os nossos ancestrais consumiam. Então, alguns alimentos se modificaram geneticamente, mas a nossa genética não mudou, ou seja, o nosso corpo é o mesmo dos nossos ancestrais. E estamos sendo submetidos a alimentos totalmente diferentes e para o nosso corpo causa estranheza. E aí, se com essa estranheza você ainda traz excesso desse tipo de alimento, causa um estresse no seu corpo, que é manifestado em forma de intolerâncias. Inflamação, doenças, ganho de peso, inchaço, estufamento de abdômen, percebe? A soja, por exemplo. A soja tem um bom perfil de proteína.
Mas é complicado ingerir soja hoje em dia por causa da transgenicidade, por causa da quantidade de agrotóxico que é usado, tanto no plantio, como na extração dos subprodutos, né, dos extratos da soja, do próprio óleo da soja. Entende? O que eu estou mostrando aqui para você é o quão complexo é essa avaliação, essa definição daquilo que faz mal e não faz mal para você. É tudo isso que você precisa levar em consideração. E é por isso que há tantas informações que você escuta. Porque depende. O seu corpo é único. A forma como o seu corpo reage a determinados alimentos é única. Ok? E para cada caso, vai haver uma solução. Sem terrorismo. Sem sair dizendo que faz mal, aveia faz mal para todo mundo. Não. Glúten faz mal para todo mundo? Não. E leite? Também não. Para algumas pessoas, uma pequena dose de leite ou de qualquer outro laticínio não traz efeito algum, efeito ruim. Para outras pessoas, a colherzinha já é o suficiente para desencadear uma série de reações, sintomas. Ok? Qual o caminho, então? Observe seu corpo e diversifique os alimentos que você está ingerindo. A melhor forma de você evitar uma intolerância alimentar ou ter a sua saúde prejudicada por algum alimento é diversificar os alimentos que você consome no seu dia a dia. Fazer rodízio. Quer um exemplo? Tem muitos pacientes que gostam de fazer mix de sementes. Então, pega lá e coloca várias sementes. Semente de chia, linhaça, girassol, abóbora, gergelim, e assim vai. Faz lá um pote de vidro com todas essas sementes e usa todos os dias, durante uma vida, dependendo da pessoa. O que acontece? A pessoa está todos os dias se expondo a esses grãos, sem descanso. A probabilidade do corpo dessa pessoa estar manifestando alguma reação. E ela não vai perceber. O que seria mais indicado, nesse caso dos grãos, como exemplo? Um dia chia, no outro linhaça, no outro dia gergelim. E aí faz um rodízio entre esses três, se você não quiser comprar aquele monte de sementes de uma vez. Na próxima compra, você troca por semente de girassol, semente de abóbora, percebe? Linhaça, e vai intercalando com esses. Assim, você está fazendo uma variedade e trazendo uma variedade para o seu corpo muito maior do que todos os dias aquele mesmo mix de grãos. Percebe? Então, ao invés de ficar só na proteína do leite no dia a dia, só no queijo, diversifique as suas fontes de proteínas. Ao invés de comer só carne bovina, diversifique com peixes, ovos, as proteínas de origem vegetal. Por que não, um dia da semana, não comer nenhum tipo de carne e aproveitar para desenvolver o paladar para as proteínas vegetais, como as leguminosas, os cogumelos, percebe? Além de estar trazendo uma maior oferta de nutrientes para o seu corpo, você está diminuindo as chances de intolerâncias alimentares ou qualquer outra superexposição de qualquer tipo de elemento que seja para o seu corpo. Ok? Oi, Divanilde, bom dia. Melhor consumir as frutas pela manhã, Patrícia. Melhor consumir as frutas pela manhã que à tarde ou à noite? Bom, com relação ao horário de consumir as frutas, obrigada pela pergunta, Patrícia. Gente, aí, se a gente for falar em horário, com relação às frutas, a gente poderia estar pensando no carboidrato, no açúcar, não é verdade? A principal fonte de macronutriente das frutas é o carboidrato, é o açúcar, a frutose. O melhor horário
eu recomendo nos intervalos das refeições, porque seria uma boa opção para se tornar um lanche ou para complementar um lanche, já que nas maiores refeições você já tem outros elementos para compor. Então, num lanche da manhã, num lanche da tarde, associado a uma semente, ou uma castanha, ou uma outra fonte de proteína, seria uma boa opção, ok? Então, não existe um melhor horário, mas estrategicamente, ou da forma como você organizar a sua rotina, você vai perceber que se encaixar nos intervalos vai ser melhor. Ou naquele horário que dá uma vontadezinha de consumir algum doce, você pode lançar mão da fruta, né, daquelas porções de frutas que você deve ingerir durante um dia, e colocar nesse horário que você tem uma vontadezinha de comer um doce, por exemplo, no final da tarde, muitas pessoas, mulheres principalmente, pela queda da serotonina no final do dia, tem uma necessidade maior de consumir algum doce. Então, a fruta seria muito bem-vinda nesse horário. Só lembrando que precisa acrescentar uma fonte de gordura ou uma proteína, para que essa entrada da frutose no nosso corpo seja mais lenta. E por que que a entrada da frutose ou de qualquer outro açúcar no nosso sangue deve ser lenta? Para que não gere um pico de açúcar lá no nosso metabolismo, desencadeando também um aumento da insulina. Com o aumento da insulina, temos uma maior dificuldade de emagrecimento. Mas principalmente aqui falando, a queda brusca que vai haver na sua glicemia, ou seja, nesse açúcar que está no seu sangue. Quando você faz um pico de insulina, esse açúcar vai cair drasticamente, e isso vai te gerar sensação de maior fome, de maior necessidade de doce e de açúcar. E é tudo que a gente não quer, tanto para a sua saúde como para o seu emagrecimento, para o controle de gordura no seu corpo. Então, sempre associado com outra fonte de gordura, então uma fruta com uma fonte de gordura de boa qualidade, que são as castanhas e as sementes, o óleo de coco, por exemplo, a banana com óleo de coco, né, ou um gergelim salpicado, e assim você vai fazendo uma refeição de intervalo, talvez para esperar o seu jantar ou esperar um almoço, de acordo com a sua necessidade, com a sua fome, né, o seu apetite. Ok? Esclareci, Patrícia? Doutora Vanessa, obrigada pela pergunta. Sobre os ovos, gente. Gente, os ovos são excelente fonte de proteína de alto valor biológico, nós chamamos. As proteínas de alto valor biológico são aquelas de origem animal. Por que são de alto valor biológico? Porque elas contêm os aminoácidos que o nosso corpo precisa. São proteínas completas. E o ovo, especificamente, a gema do ovo, contém substâncias incríveis para a nossa saúde, como ômegas, a substância para o cérebro, gente, para cognição, colina, fonte de colina, vitamina A, proteína de altíssima qualidade e gordura. Sim, o colesterol faz parte da gema do ovo. Porém, a quantidade de colesterol na gema do ovo não é suficiente para aumentar o nosso colesterol. Ok? O que não quer dizer que você deve exagerar na ingesta. Lembra que eu acabei de dizer sobre o excesso, sobre a superexposição a determinado alimento? Os ovos entram nos exemplos que eu dei. Quando eu falei de farinha de trigo, de leite, de frutas, que a gente está consumindo demais, com a vinda dessa dieta low carb, que as pessoas estão consumindo muitos ovos, eu recebi pacientes, muitos pacientes, com intolerância à proteína do ovo, tanto a clara quanto a gema. Por quê? Superexposição, comendo demais, todo dia 3, 4 ovos todos os dias. Café da manhã come 2 ovos, à noite quer fazer um jantar mais prático, tá com fome, ovo de novo. Percebe a superexposição?
superexposição à proteína do ovo e também ao colesterol. Ok? É importante comer os ovos? Muito importante. 2 por dia é uma quantidade sensata. Mas talvez para algumas pessoas, doutora Vanessa, seja muito. Talvez seja demais. Eu já tive pacientes que comiam 4 ovos por dia, todos os dias, durante muito tempo, e não tiveram nenhum problema, em nenhum aspecto na sua saúde. Ok? Com relação ao colesterol, 2 ovos por dia é muito tranquilo. Tá bom? Não é o colesterol do ovo que vai fazer o seu colesterol aumentar, a não ser que você esteja ingerindo uma quantidade absurda por dia. Ok? Mas é importante lembrar, diversifique. Não fique só com os ovos, até porque você vai enjoar. Não espere enjoar, principalmente dos ovos, que é um alimento tão importante para nós. Imagina se você enjoar e ficar um bom tempo sem ingerir, o quanto o seu corpo vai ficar sem receber tudo de bom que os ovos têm, né? Não gosto de ovo, a Nádia está dizendo. Use outras fontes de proteína, Nádia, ou faça preparações à base de ovos, de forma que você esteja ingerindo o ovo sem precisar sentir muito o sabor dele, que tal? E com relação aos ovos, a gema dos ovos, se você conseguir ingeri-las mole, gema mole, você vai preservar muito mais as propriedades benéficas, tá? Principalmente dos ômegas e da colina. Ok? De preferência, gema mole. Se não for possível, vai gema cozida mesmo, mas se você conseguir, dê preferência para gema mole. E para não enjoar, diversifique. Então, um dia faz panqueca doce, outro dia faz omelete salgado, outro dia omelete doce, tá? Não é panqueca, não. Mas você pode fazer também a panqueca com aveia ou com algum outro cereal integral. O ovo cozido, o ovo mexido, omelete com ervas. Só a omelete você pode fazer inúmeras diversificações, não é verdade? Omelete com cenoura ralada, omelete com espinafre picadinho, omelete com ervas, omelete com queijo, omelete de banana com canela, omelete doce. Omelete com carne desfiada, frango desfiado, só para dar um gostinho. Uns pedacinhos pequenos de bacon para dar outro sabor. Cebola picada ou alho poró. Ok? E assim você estará consumindo sem o risco de enjoar. E mesmo assim, diversifique com outras fontes de proteínas. Ok? Quantos ovos corresponde a 120 gramas de carne vermelha ou frango? Aproximadamente 3 ovos, tá bom? 3 ovos inteiros, se for só a clara, vai dar umas 12, 15 claras de ovos, aproximadamente, ok? Gente, nutricionista não é calculadora, tá? Nós, nutricionistas, usamos programas de cálculo de dietas, cálculo de nutrientes, para saber justamente essas equivalências, mas com 20 anos de carreira, já tem muita coisa aqui memorizado, tá bom? Então, aproximadamente 3 ovos inteiros, tá bom, Regiane? E para quem não consegue deixar de tomar café sem açúcar, qual a melhor opção de açúcar? Melhor opção de açúcar seria aquele que você consegue colocar menor quantidade, Elisa. E se você estiver falando de açúcar mesmo, você tem a opção do açúcar de coco, açúcar de cana, o açúcar da cana de açúcar, você pode usar o demerara. Demerara é uma boa opção, ou açúcar cristal. O que eu não recomendo para você seria o açúcar refinado, tá bom? Qualquer uma dessas opções, use na menor quantidade possível. O que é a menor quantidade possível? É aquela quantidade que você fica um pouco aquém, um pouco antes da sua satisfação plena com o nível, o teor de açúcar. Vou explicar melhor. Você adoça lentamente seu café com pequenas quantidades, mistura e experimenta. Vai achar que precisa um pouco mais de doce, de açúcar? Coloque uma mínima quantidade novamente.
misture, espere diluir o açúcar, experimente novamente. Você não deve acrescentar mais açúcar ou adoçante, tá? Para quem usa adoçante, é a mesma técnica que você deve usar. Você vai parar de adoçar quando você experimentar e sentir que gostaria que tivesse mais doce um pouco. Porém, eu dou conta de ficar desse jeito aqui. Esse é o ponto que você deve parar. É um pouco menos do que você gostaria, mas num ponto que você vai tomar o seu café feliz. É assim que eu ensino os meus pacientes, os meus alunos a, muitas vezes, não colocarem mais nada de açúcar, nenhum tipo de adoçante nas suas bebidas. Não só o café, como os chás, sucos, tá bom? Porque você vai diminuindo a satisfação, o teor de açúcar que o seu paladar precisa para ficar satisfeito. O nosso paladar, gente, ele vai se acostumando. Quanto mais açúcar você colocar no seu café, mais ele vai querer. Mais ele vai querer aquele tanto de açúcar e provavelmente um pouco mais da próxima vez. Entende? Vai ficando dependente daquele limiar. É aqui, ó, no paladar. E a mesma coisa com sal. Já percebeu quando pessoas diferentes estão almoçando em algum lugar e uma pessoa prova a comida, nossa, tá salgado demais. A outra pessoa prova, não, tá normal. Não é verdade? Porque cada um dos paladares está acostumado, adaptado a um teor de sal naquela comida. E a mesma coisa com açúcar. E a técnica para diminuir o sal e o açúcar é a mesma. Vai diminuindo gradativamente. Tem pessoas que preferem cortar radicalmente. Nesse caso, tá tudo bem cortar radicalmente. Porque em curto prazo você vai se acostumar. E aí, se você se acostuma, por exemplo, a tomar o café sem nada de açúcar, aquele café amargo, fazendo careta, em poucos dias, se você vier com menos da metade daquele açúcar que você estava acostumado a usar antes, você vai sentir uma satisfação enorme, porque já estava meio que acostumando com aquele amargo total. Qualquer quantidade de açúcar que você colocar agora vai te deixar feliz, não é? Então, essa é uma boa estratégia para você conseguir diminuir a quantidade de açúcar. Eu não acho que precisa tomar café sem açúcar nenhum ou sem adoçante nenhum. Seria muito bom se você conseguisse desenvolver sem tomar nada, porque isso também ajuda o seu paladar com relação a outros doces. Se você consegue tomar um café amargo, quando você for comer um pedaço de chocolate e ele tiver aquele muito doce, você não vai conseguir. E isso, de certa forma, é bom. Não é que você não vai conseguir, você vai comer uma menor quantidade e já vai ficar satisfeito, porque já está muito doce para o seu paladar, já está satisfeito. Compreende? Ok? Célio, Vânia, pode comer ovos todos os dias no café da manhã? Célia, seja bem-vinda. Pode comer todos os dias de manhã, tomando cuidado de diversificar a forma de preparo, para não enjoar. Ok? E alguns dias da semana procura colocar outra fonte de proteína. Eu sei que o ovo é muito prático, né, gente? O ovo é prático demais. Seja café da manhã, jantar, ele é muito prático, realmente. Mas não se acomode para não gerar estresse, excesso e também não enjoar, tá bom? YouTube, posso usar o mel no lugar dos açúcares? Pode, mas não se iluda achando que ele é mais saudável, que ele engorda menos, que ele vai te fazer menos mal. Não. O mel, a composição do mel é frutose, assim como as frutas. Só que é uma frutose muito mais concentrada. E o efeito lá no seu metabolismo é o mesmo do açúcar, da cana-de-açúcar e outros doces. Ok? Então, pode usar para substituir? Pode. Em pequena quantidade, você deve usar assim como os outros açúcares. E se for para adoçar a bebida, de preferência não adoçar. De preferência não adoçar bebidas. Mas isso vai depender de você, de como é a sua história, né, com relação a essas bebidas, e também vai depender do quanto você está disposta a desenvolver isso.
ok? Há pessoas que realmente precisam eliminar os açúcares de todos os tipos da sua alimentação. Isso é recomendável para qualquer pessoa. Mas há aquelas pessoas que precisam, que é uma questão de vida, eliminar o açúcar, como o caso dos diabéticos, o caso das pessoas que têm resistência à insulina ou hipoglicemia, pessoas com excesso de pesos. É recomendável eliminar açúcar, todos os tipos de açúcar, da sua rotina. O que é eliminar da sua rotina? É deixar para comer eventualmente. E o que é eventualmente? Todo final de semana? Gente, eventualmente é a cada 15 dias. Todo final de semana, todo feriado é praticamente metade dos nossos dias do ano, ok? Então, se você faz algo que é só nos finais de semana, ou só nos feriados, ou só quando tem festa, cuidado, porque isso representa metade dos seus dias. Fica um alerta. Eu já fiz uma live aqui inteira falando sobre isso, dando exemplos para vocês, tá bom? Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Eu não gosto de ovo, Elizabeth, use outras fontes de proteínas, ou mascara o ovo aí dentro de receitas, de preparações mais saborosas. Bom, outra pergunta que chegou para mim, que na verdade não foi uma pergunta, foi um comentário falando sobre organização da alimentação, sobre as coisas que precisa fazer no dia a dia, agora com essa quarentena que está ficando mais em casa, as coisas em casa estão demandando um pouco mais, né? E a pessoa me disse assim, eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Eu sou procrastinadora, não tem jeito para mim. Gente, ser procrastinador é do ser humano. Não se sinta culpado por ser procrastinador. Ok? É da natureza humana, principalmente da natureza do brasileiro, né? Deixar tudo para depois, ir jogando para frente, agora eu não faço, depois eu faço. Assim como outras características que nós temos, que nos atrasam, que paralisam a nossa vida, sim, porque a procrastinação muitas vezes paralisa a nossa vida, paralisa o nosso sucesso, atrasa muitas coisas na nossa vida. Assim como a procrastinação, a preguiça, que falamos aqui na semana passada, o medo, a ansiedade, também são da nossa natureza e que precisamos vigiar, cuidar, porque apesar de ser da nossa natureza, não quer dizer que, então, não tem o que fazer mesmo, é da natureza, então tá tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, apesar de fazer parte de nós, nós podemos fazer algo com isso. Não precisamos nos deixar dominar pela preguiça, pela procrastinação. Não. Porque te impede de ter resultados na vida. Você não pode deixar isso dominar você. E muitas vezes você se sente procrastinadora, né? Você mesmo se rotula como procrastinador e já fica aquela crença de que não dá mesmo para você mudar essa história. Observe se algumas coisas que você está procrastinando, você não deixou para depois, porque aquilo, naquela hora, não era importante para você, ou não era o mais importante para você naquela hora. Ao invés de se rotular como procrastinador, ou ter essa crença que é uma crença limitante, que te limita, que te paralisa, que te impede de ter mais vitalidade. Observe se naquela situação que você está procrastinando, talvez é porque não era importante, tá tudo certo, tá tudo bem. Aquilo não é importante nesse momento, eu tenho outras coisas que são mais importantes que eu preciso cuidar agora. Tá tudo certo. O cuidado que você precisa ter é porque talvez você esteja procrastinando por preguiça. Aí vem a procrastinação junto com a preguiça.
Você não está procrastinando porque aquilo não é o importante para você naquela hora, mas porque a preguiça veio junto, o desânimo, a falta de informação, você ficou meio perdido, não sabia por onde começar, não sabia se aquela técnica era mais adequada. Essas coisas fazem você procrastinar, porque você não tem clareza do que precisa ser feito. E você pode mudar isso. Se não é o importante para você, tá tudo bem. Porém, se é algo importante para você, você precisa realmente, mandar essa preguiça embora, buscar a clareza que você precisa, buscar a informação segura que você precisa para saber onde começar. Ok? Tudo bem se você tem outras prioridades, mas não deixe a procrastinação dominar você. E o que você precisa fazer para que a procrastinação não domine você? Estabelecer prioridades. Estabelecer prioridades. Eu gosto muito de usar o papel, caneta, papel e escrever. Porque sempre que você escreve, isso tem um efeito psicológico de estar descarregando alguns elementos, algumas preocupações da sua mente e colocando no papel. Isso, além de te dar clareza, porque você está vendo ali realmente o que é que estava aqui, porque quando está na cabeça da gente, você já teve essa experiência? Você está cheio de preocupação, aquela sensação de um monte de coisa para resolver. Quando você coloca no papel e começa a fazer uma lista de quais são essas coisas, você olha e fala, mas é só isso? Parece que era tão mais coisas. Traz leveza, você tem clareza do que realmente é, do que realmente está acontecendo. Então, para te ajudar a lidar com a procrastinação, não é acabar com a procrastinação, porque você já aprendeu que isso é do ser humano. O que nós precisamos é lidar com ela e não deixar ela nos atrapalhar. Então, faça uma lista daquelas coisas que são importantes para você, aquelas coisas que são necessárias para você, que você precisa fazer. Relacione, coloca tudo no papel. Vai colocando aleatoriamente. Depois disso, você vai estabelecer prioridades entre elas. O que é prioridade? É o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer? Não. Prioridade é, primeiro eu vou fazer isso, segundo isso, terceiro isso, quarto, quinto e assim vai. Isso é estabelecer prioridades. Ok? Feito isso, você vai estabelecer um acordo com você mesmo. Você vai combinar com você mesmo. Quando é que você vai agir? Quando é que você vai resolver cada uma dessas prioridades? Em que sequência você vai fazer e quando? E haja. Tenha atitude. Só você pode fazer isso. Mesmo que seja algo que você vai delegar para alguém. É você que precisa delegar e acompanhar. E esse processo é dinâmico. Hoje a sua lista de prioridades é uma, amanhã ela pode ser outra. Talvez amanhã entrou algo diferente, ou você está com uma sensação de que tem algo mais urgente que você precisa lidar. Por exemplo, com relação à sua alimentação, o cuidar da sua alimentação. O quanto isso tem prioridade na sua vida? Que lugar o comer bem, o comer de forma saudável ocupa nas suas prioridades? Relaciona aí. Onde é que o cuidado com a sua saúde está? Onde é que emagrecer é uma prioridade para você? Em 10º lugar, em segundo, em terceiro? É você quem vai saber. O cuidar da sua família, o cuidar da alimentação da sua família, que lugar ocupa? Você precisa dessa clareza. Isso vai te ajudar a vencer a procrastinação todos os dias. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se temos mais perguntas por aqui.
Elizabeth, hoje fiz 1 hora de zumba, parabéns. Ó, prioridade, tá vendo? O horário que vai fazer, tudo isso você é quem vai estabelecer, mas coloque as prioridades, defina quando e faça, tá bom? Tá tudo certo se aquilo não foi importante naquele momento. Ou se você não conseguiu resolver aquilo naquele momento, mas resolva. Em algum momento, estabeleça quando você vai resolver isso. De acordo com a importância, de acordo com a urgência, a prioridade que isso tem na sua vida. E com relação à sua saúde, com relação à sua alimentação, eu recomendo fortemente que você coloque esses itens lá no topo das suas prioridades. Entre as primeiras prioridades. Ok? Porque quanto menos você cuidar disso, mais desafiador será com o tempo. Quanto menos você cuidar da sua alimentação e for deixando isso para depois, e vai comendo do jeito que der, mais os efeitos na sua saúde, no seu corpo, vão se acumulando e vão crescendo e vão se tornando cada vez mais desafiadores. O que eu estou querendo dizer com cada vez mais desafiador? Se antes você precisaria emagrecer 3 quilos, talvez com o tempo você vai precisar perder 10, eliminar 10 quilos. Se antes, no começo, você estava apenas com um cansaço para subir um lance de escadas, se você deixar para cuidar da sua alimentação depois, talvez a sua dificuldade vai ser caminhar da sala para a cozinha, ou brincar com seu filho. Não ignore isso. Ok? A alimentação é a base da sua saúde. A alimentação é a base da sua saúde. Para você responder bem a qualquer tratamento de saúde, você precisa ter uma boa alimentação. A boa alimentação não vai te impedir, não vai te imunizar com relação a nenhuma doença. Algumas provavelmente sim, mas não a todas. Isso vai depender muito da sua genética, outros fatores, mas o que eu quero dizer é, independente se você adquirir uma doença, contrair uma doença, a sua recuperação a esta doença, quando você tem uma base alimentar boa, saudável, essa recuperação é muito mais rápida, muito melhor. A resposta aos medicamentos, as respostas aos tratamentos são muito mais eficientes e mais rápidas. Ok? Pense nisso. Se você não conseguiu me mandar a sua dúvida aqui, se você está me ouvindo posteriormente à live, mande a sua pergunta pelo direct. Se você ainda não está dentro do meu canal do Telegram, você precisa entrar. Aqui na bio do meu Instagram, viu, pessoal do YouTube, que ainda não me segue no Instagram, @PaulineCorreaNutri, Pauline com 2 N's. Lá na bio do meu Instagram tem o link para você entrar para o meu canal exclusivo do Telegram. E me sigam também nas outras redes sociais, tá bom? Facebook, lá no canal do YouTube, muitos conteúdos também importantes para a sua saúde, para o seu emagrecimento, para a sua qualidade de vida.